Eu sou meio assim, meio manteiga assim, quando se trata da gente, mas é tudo Deus. Nós somos apenas canal, né, irmãos? Eu quero agradecer ao Ministério dessa igreja de casais, família, né, que nos honrou com esse convite. Quero agradecer ao pastor Júlio, que está confiando o altar aqui tudo, né, a grande responsabilidade, né, isso. E sabe, irmãos, eu quero confessar para os irmãos que semana eu trabalhei tanto, mas tanto, peguei uma gripe, só o Senhor é Deus na minha vida, né? E eu, preocupado, irmãos, né, trazer alguns irmãos e ficava na noite, digitava ali lá, a esposa estava aqui, né? E a minha esposa que me acompanha, ela sabe, né? Vários materiais, né? Inclusive para outros encontros de casais em outras igrejas, eu vou ter mais coisas, né? Mas o Senhor me colocou aqui, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 1. Peço que os irmãos fiquem, não irei para outro lado, mas a palavra de Deus, algo que me preocupa muito, né? Tem alguns que falam assim, você é chato, tudo que você vem com um versículo, tudo para explicar, você vem com um versículo, mas a palavra de Deus, irmãos, ela explica tudo. Inclusive, ela explica ela mesma. Se eu não entender o versículo, vai ver uma referência lá na frente explicando aquele versículo. A palavra de Deus se explica. Êxodo capítulo 1, versículo 15 ou 17, eu acho. Todos acharam, amém? Amém. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Sifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos em vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, pela tua infinita misericórdia, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante da tua igreja e do teu povo, Senhor Deus querido. Pai, Senhor Deus amado, são vários casais aqui, várias famílias que apresentamos aqui, Senhor. Ó Deus, eu de mim mesmo não tenho nada nessa vida, Senhor, mas teu Santo Espírito tem tudo e pode tudo, Senhor. Eu, Senhor Deus amado, o menor de todos os presentes, Senhor, eu me coloco, Senhor, à tua disposição como um canal para o Senhor abençoar essa vida, Senhor. Pai amado, Senhor Deus, que o Senhor ministrou no meu coração essa palavra, agora se nos ministra, se nos revela, uma palavra rema a cada coração, Senhor. Pai, somente o Senhor, não eu, tem um jeito sobrenatural de ministrar sobre cada vida, sobre cada necessidade, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode acertar, queridos. Queridos, eu estava lendo essa palavra, isso foi na noite de ontem, e observando essa palavra aqui, eu vejo aqui Faraó, irmãos, ele preocupado com o crescimento do povo hebreu, né? Como o pastor Júlio falou carinhosamente, a família aqui no Natal, né? Ele preocupado, irmãos, com a família, com o povo de Deus aqui, irmãos. O povo hebreu é o povo da promessa, é o povo de Deus. E eles, irmãos, quando eles entraram no Egito, Deus usou através da vida de José, irmãos, entraram em torno de 70 pessoas, mas agora eles cresceram e chegaram, irmãos, ao número de milhares, e a Bíblia diz, irmãos, que a terra se encheu deles. Faraó, irmãos, então preocupado com o fortalecimento do povo hebreu, irmãos, ordenou às parteiras que matasse toda criança que nascesse menino, fosse homem. Querido, se esse plano aqui tivesse dado certo, irmãos, sabe o que aconteceria, irmãos? Faraó teria exterminado o povo hebreu. Faraó teria exterminado o povo da promessa. A igreja está me entendendo, né? A futura geração de homens, irmãos, estaria extintas no meio do povo de Deus. Se não existisse homem, irmãos, logo não existiria famílias. Então Faraó acabaria, irmãos, com a promessa do povo de Deus. Amados, Faraó e o Egito aqui tipifica o mundo com seus sistemas, e Faraó aqui tipifica Satanás. Satanás tem usado o mundo, irmãos, para atrair muitos, irmãos, como um gato para o matador. Nesse tempo, irmãos, que eu fui criado, né? Já contei aqui uma vez que aqui, né? No meio do povo de Deus, primeiro igreja batista ali.
E desde lá até os dias de hoje, irmãos, quantas pessoas que eu via estavam na igreja, acabava o culto, ia para o baile, ia para o lanchonete, para o barzinho, né? Isso não é, irmãos, de agora, isso era antigamente. Sabe por quê? O mundo tem atraído, mas eu quero declarar para você convicção para quem viveu dos dois lados da vida, irmãos, que o brilho do Senhor, o brilho desse mundo se apaga do brilho de Deus. Aquele que anda mesmo com Cristo, não amado, não é nada, irmãos, né? Eu quero dizer que vai viver grandiosas, sobrenaturais experiências com Deus. Amém? O que nós podemos notar no dia de hoje? Nós, como igreja do Senhor, irmãos, somos a igreja da última hora. E somos a igreja da última hora. Irmãos, tem gente esperando muitas coisas acontecerem e se cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus já está, irmão, praticamente 5% completa, já, irmãos, cumprida já. E, irmãos, tem pessoas esperando aí, pai contra filho, irmãos, não vê televisão, não. Enfermidades aconteceram em guerras e rumores de guerras. Nós passamos por tantas, né? E como aconteceu no Egito, irmãos, o povo de Deus, irmãos, cresceu de sobremaneira, irmãos. Irmãos, não somos mais a minoria, né? Não sei se o irmão Varício se lembra disso, quando tinha um culto ao ar livre ali na Praça 1º de Setembro, né? Antigamente era a Praça da Feira, chovia pedra, ponto de cigarro no meio do povo, era uma eletrolinha que colocava no chão, e os irmãos com toda a fé pegando ali, era pedrada, era xingo, né? Hoje, irmãos, nós pegamos no trem, no ônibus, na praça, aonde quer que for, ninguém mexe mais com a gente, irmãos. Sabe por quê? Não somos mais a minoria. O povo de Deus cresceu muito. Cresceu muito. E esse crescimento, irmãos, eu quero dizer que tem incomodado Satanás. Ele não está contente. Esse crescimento tem incomodado Satanás, queridos irmãos. E como o Faraó, irmãos, se incomodou, Satanás tem se incomodado. E por essa razão, ele tem sido pesado, irmãos, para destruir a família. O que nós podemos ver nos jornais da televisão todos os dias, queridos? Eu gostava de, antes de trabalhar, eu acordava de madrugada, ligava a televisão para assistir uma reportagem ali. Eu não assisto mais quando a gente vai trabalhar estressado. Não assisto mais. É só morte, assassinato, arrombamento, latrocínio, morte na overdose, a tudo do lado, né? Nós vemos, irmãos, com muita tristeza, irmãos, sabe por quê, irmãos? O extermínio em massa de homens. Já notou que Satanás tem destruído homens? Né? Todos a faixa etária de 12 e 30 anos, irmãos, né? Tem sido assassinados, os jovens, moços, adolescentes. Os recortes nem chamam mais de assassinato, mas sim de chacina, porque quando morre é vários de uma vez só. E se vocês verem, irmãos, os nomes ali é Lucas, é João, né? São nomes assim, irmãos, típicos assim, de filhos de crentes, né? Enéas, né? Se os irmãos prestarem atenção, quando vão ver lá fazer, né? Principalmente quando é coisa assim de tráfico, pode ver os piores ali, irmãos, são filhos de pessoas que estavam na igreja, né? Satanás, irmãos, quer exterminar, irmãos, sabe o que, irmãos? A cabeça da família. E Deus, irmãos, colocou o homem, irmãos, como sacerdócio da família. Então, irmãos, Satanás investe pesado logo na coluna da casa. E cavando a coluna, irmãos, não tem edificação. Uma casa sem coluna, irmãos, ela não permanece de pé, né? Satanás, irmãos, quer exterminar a cabeça da família, roubando o quê? A autoridade de Deus sobre a vida dele. Hoje, irmãos, pai não respeita mais filho, mulher muitas vezes não respeita mais o marido, né? É como se fosse um João ninguém dentro de casa. Ele também não se dá o respeito, meus amados. Então, não percebe que isso está entrando devagarinho nos lares e está minando a estrutura, né? Os jovens ficam alargados, não tem aconselhamento dos pais, não tem administração do pai precisando da casa, ficam para a rua, né? Aprendem o que não deve, as más companhias corrompem bons costumes. O pai educou, pagou para a escola, investiu na faculdade do filho, né? De repente o filho se perde nesse mundo. Querido, guarde a sua casa. Hoje, irmãos, se vocês querem saber, até a lei desse país, Satanás tem usado até a autoridade desse país para minar o lar. Hoje, se um filho, você leva um filho no shopping lá, uma filha, e ela começa a espernear sem sentido lá, se você corrigir sua filha, o pai deve corrigir, a filha manda corrigir, se alguém vir, é
perigoso ir para a cadeia, ser processado, uma coisa assim. Podemos perceber aí, irmãos, um grande interesse, sabe por quê, irmãos? Pelo homossexualismo. Hoje o povo é preparado através da imprensa, e por isso ninguém se assusta mais, irmãos, quando é descoberto um caso desse dentro do lar, que virou uma coisa comum. Uma coisa comum. E essa prática ocorre com maior liberdade, queridos, nas escolas, nos teatros, no cinema, dentro do trem, queridos, no shopping e até em banheiros públicos. Pessoas que você menos esperava. Uma vez eu tive um amigo de infância, nós crescemos juntos, adolescência. Daí passo o tempo, fui trabalhar um tempo na cidade. Quando voltei, não achei mais meu amigo, e voltei para Cristo, mais de 30 anos atrás, e aceitei o Senhor Jesus, encontrei minha esposa, nos casamos, fui morar no Vale do Paraíba, voltei para Mogi, um dia estava passando na cidade e encontrei. Não sei o que, sabe, a conversa, Depois nós fomos embora daquele dia. O diabo fez com esse jovem, meu Deus do céu. Foi para a Europa, Satanás desfigurou totalmente esse rapaz. Mas hoje, para a gente, irmãos, que não aceita isso, a gente fica assustado, mas como mundo isso é normal, filhos. É normal. Sabe por quê? Porque assim, isso é normal para o mundo. Repita comigo, isso é normal para o mundo? Porque o mundo jaz maligno. Mas eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que você está nesse mundo, mas você não pertence ao mundo. O povo hebreu estava no Egito, mas não pertencia ao Egito. Por isso que Deus o tirou de lá. E ninguém mais, irmão, pode se levantar contra. Quando vem essa marcha gay aí, irmãos, quantos jovens samaritãos foram bem educados, foi direcionado pelos pais, alguns passaram pelas águas, irmãos. De repente, irmãos, você está passando com a sua família dentro do trem, você vê coisas terríveis e você não pode dizer uma. Sabe por quê? Estão protegidos, a lei está protegendo coisas erradas. E o alvo de tudo isso, irmãos, é a total destruição das famílias. Mas percebemos na palavra de Deus, irmãos, que Deus não permitiu, irmãos, que os meninos, que os homens de Deus fossem destruídos. Diga assim, graças a Deus. Graças a Deus. Lemos aqui, irmãos, que Deus usou duas parteiras hebreias para frustrar os planos de Faraó. Deus quer usar você, fala para o Senhor assim, Deus quer usar você como instrumento para frustrar os planos de Satanás. Oh, meu Deus. Deus quer usar você também, irmãos, como instrumento de preservação da família, meu amado, minha amada. E a primeira família para ser preservada é a sua casa. Lute pela sua casa. Seja como um leão, irmãos, protegendo os seus leãozinhos. Não aceite nada atingir o seu lar, queridos. Em Amós capítulo 13, versículo 2, assim: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Daí continua a parte B: portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Mas a primeira parte diz assim: de todas as famílias da terra, só vós vos tenho conhecido. A primeira parte desse versículo, Deus diz que a sua família foi escolhida por Deus. Está dizendo isso: sua família foi escolhida por Deus, a sua casa foi escolhida por Deus, o seu marido, o seu filho, a sua esposa foi escolhido por Deus, filhos. Amém? E em Provérbios 12, 7 diz assim: que a família do justo permanecerá para sempre. Oh, aleluias. Casa na rocha, casa na areia. Família do justo, a casa construída na rocha. Ventos vêm, queridos. Vocês já notaram que os ventos contrários veio sobre duas casas na areia da rocha? Os ventos contrários veio, os rios, as águas desceram, mas a casa da rocha permaneceu de pé. Essa casa é a casa do justo, meu amado, meu amado. Vemos aqui, irmãos, uma chamada para que a família permaneça firme para todo sempre. Satanás, irmãos, tem vindo como um tsunami. Se lembra lá, irmãos? Tsunami. Veio aquela onda gigantesca de água, foi destruindo casa, derrubando prédio, rodando carro, ônibus, destruindo, matando. Satanás tem vindo como um tsunami através das drogas, através do relacionamento homoafetivo, através das traições conjugais, destruindo sonhos, causando frustrações. E muitos mais, irmãos, acabam o quê? Desmoronando. É marido de um lado, mulher do outro, e filhos que lançados no mundo.
Mateus 7, 24, 27, eu vou ler para os irmãos aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-lo-ei ao homem prudente que ficou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateu aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateu a casa, e caiu, foi grande sua queda. Deus está dizendo, irmãos, que todas as famílias da terra, Ele escolheu a sua família. Então, se você está nele, e Ele e você, a sua casa automaticamente está sobre a rocha. Amém. Muitas pessoas pregam, né, o caminho de Jesus como um caminho assim, acarpetado, luz de cristais. Agora você é prosperidade só daqui para frente. Agora é só, irmãos, Jesus disse totalmente contrário. Olha, esse mundo sofrereis tribulações, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, volta assim para mim. Só vai vencer quem está nele, na rocha. Você entende isso? Muitas pessoas, irmãos, uma coisa que tem exortado a igreja onde eu dirijo, irmãos, né? Eu sempre falo para ele, né? Falo para eles assim: aqui está proibido ter religioso aqui nessa igreja. O que é religioso? Ele vai, sabe de Jesus, gosta de Jesus, canta, gosta do louvor, né? Canta os hinos com a gente, mas não tem compromisso com Deus. Ele é um religioso dentro da igreja do Senhor. Uma coisa que nós sempre pegamos o contrário é religioso, e na igreja está cheio. Quando vem o vento contrário, cadê o crente? Cadê o